ter dado de presente, então. Muito obrigado. Não coloquei nada aí dentro ainda pra gente poder ver. Mas muito legal, obrigado. O convite da Mari de hoje é com o atacante do Paraná Clube, Liliu. Liliu que passou recentemente aí por uma lesão no joelho, né, Liliu? Operou LCA mais um, né? Como é que tá a recuperação? Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. A recuperação está indo bem. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade no último jogo, na final, né? Mas agradeço já de antemão ao Paraná Clube por todo o respaldo que me deram. Operei faz mais ou menos 2 meses e meio. E agora venho me recuperando aqui em Curitiba. E aí espero voltar para o Ninho da Gralha o quanto antes. Como é que tá essa questão? O quanto tempo tu acha que ainda tem para recuperação, para voltar a trabalhar com bola? O joelho vai de cada caso, né? Vai de cada pessoa. Normalmente vai ali em torno de 6 meses. Os médicos são um pouco mais cautelosos, né? Colocam 7, às vezes até mais. Então a gente espera que essa recuperação seja a tempo de chegar ali para o estadual ainda. Tá então ainda tem esperança de voltar para o estadual? O que eu espero, né? É lógico que eu sei que foi uma lesão um pouco mais grave do que o normal, até porque eu já tive uma lesão de joelho há 10 anos atrás, então a gente trata um pouco mais de cautela, né? Mas foi no mesmo? Foi no mesmo joelho. Então a gente trata com cautela, mas com a esperança também de se recuperar a tempo de pelo menos pegar a parte final do estadual. E esse ano também deve ter a outra Copa, né? A Copa Paraná, que pode ser que aí mais pra frente ainda tenha, o Paraná ainda tenha calendário, então pode ser que tu fique, então, a tendência é tu ficar. Tem essa Copa agora que dá uma esperança ainda maior pra gente poder ficar, né? Mas tudo vai depender de como vai ser a recuperação. Lógico que se depender de mim, eu continuarei. Você tá fazendo a recuperação no clube mesmo ou tá em clínica, em alguma coisa por fora? No momento, eu faço a recuperação numa clínica aqui em Curitiba, vinculada com o clube, né, com o Paraná, com o próprio fisioterapeuta do clube, os médicos do clube também. Então, enquanto o pessoal acerta a volta aos treinamentos lá no Ninho da Gralha, eu estou ficando aqui em Curitiba e fazendo tratamento aqui. Bom, Liliu, tu esteve aí nos 2 piores anos do Paraná, né, ano passado e esse ano. Ano passado tu saiu chorando do campo naquele último jogo e prometeu que ia ficar para subir o Paraná, e esse ano tu voltou, né, pro Paraná, fez o primeiro gol e também fez o gol do acesso, né? Como é que foi para ti? Ano passado foi bem difícil, né? Eu não pretendia nem ficar no Brasil, mas acabou que acontecendo e aí surgiu a possibilidade de vir aqui para o Paraná. E logo de cara eu já senti uma energia muito boa com o clube, com a torcida. Foi bem legal assim nessa parte. Infelizmente a gente não conseguiu, né, o nosso objetivo ano passado. E eu senti bastante naquele momento, por tudo que eu tinha vivido, por aquela experiência, por tudo que tinha acontecido comigo antes, até de vir para o Paraná, né? Então, quando acontece da gente não conseguir nosso objetivo, foi bem difícil, foi um momento que eu senti bastante, pessoal e também pelo clube, porque eu sabia das dificuldades que o clube estava passando. E aí eu dei aquela declaração, né, falando que o clube podia contar comigo. Minha palavra é que se o próximo ano eu estiver livre no mercado, o Paraná pode contar comigo, eu vou fazer o maior esforço para voltar e subir o Paraná de vez. E graças a Deus eu pude voltar, parece que Deus tinha um plano assim muito grande na minha vida e das pessoas que fizeram parte dessa campanha esse ano. Então, fiquei muito feliz de poder contribuir dentro de campo e fora também, para que nosso objetivo fosse alcançado. O que tu acha que mudou de um ano para o outro? Porque ano passado a gente viu que foi um pouquinho mais difícil, a comunicação, inclusive da imprensa com o clube, foi mais difícil, era tudo mais fechado no clube, e aí acabou que o Paraná não conseguiu subir, né? E esse ano foi tudo bem diferente, né? Teve uma abertura maior e principalmente a atuação, né, melhor do Paraná, que acabou aí com o título, inclusive, da Série B do Paranaense. É difícil linkar assim os motivos, né, do que foi diferente do ano passado para esse ano, até porque eu cheguei no ano passado e não conhecia a forma de trabalho que se trabalhava aqui no Brasil, né? Foi meu primeiro clube depois de muito tempo aqui no Brasil, então é difícil saber as diferenças, mas eu acredito que esse ano o fundamental, assim, que eu posso dizer no extra-campo foi o professor Tcheco, né? Que desde o início ele já veio com essa proposta mais europeia, de manager, de cuidar de vários assuntos dentro do clube, não só dentro de campo, mas assuntos fora de campo também. Então acredito que a presença dele e com as pessoas também que estavam à frente do clube esse ano fizeram toda a diferença para ter mais essa união, né, entre o clube, o torcedor, os jogadores. A própria chegada do Werner também, acho que foi um fator fundamental, né, fez toda a diferença para a gente, para o extra-campo também. Então essa junção do Werner, da diretoria e do professor Tcheco, eu acho que
foram os diferenciais assim, para que a gente pudesse começar a trilhar nosso caminho e chegar até o título. Como é que era a relação de vocês com o Tcheco? Porque a gente via que rolava muita brincadeira, muita resenha, assim, ele era bem descontraído, né? Inclusive jogaram o tênis dele pra torcida. Como é que era a relação de vocês? Era muito boa, né? O Tcheco foi jogador, então ele entende muito de vestiário, mas essa parte descontraída às vezes ficava mais pro lado de fora do que para dentro, né? Porque dentro ali do vestiário, da sala de vídeo e do próprio campo era de muita cobrança. Ele não aliviava para ninguém e até ele falava que na derrota ele ia pegar um pouco mais leve, mas nas vitórias que ele ia cobrar mais ainda. E isso é bom porque ninguém se sente confortável, ninguém sabe deixa de dar o máximo todos os dias. Então ele acaba tirando o melhor de cada jogador ali, até mesmo nos treinamentos diariamente. Então, às vezes para quem vê de fora, era um ambiente assim bem descontraído, lógico que era também, né? Tinha os momentos, mas era um ambiente de muita cobrança também, porque a gente sabia da nossa responsabilidade. O professor Tcheco bateu nessa tecla desde o início, desde quando eu me apresentei, antes até do grupo, eu já tive uma conversa com ele e eu já senti esse lado de descontração dele, mas também um lado que seria sério, que seria de cobrança. E isso foi muito importante para a gente, né? Também não ficar satisfeito apenas em vencer um jogo, em jogar bem, mas buscar algo maior. A gente sabe que rola aí os grupos de WhatsApp dos jogadores, né? Esse ano já deu para ter um grupo de WhatsApp ou ainda tá no comecinho? Não, ainda não. O que tem é desse último campeonato, né, da Série B. Vocês ainda continuam com aquele grupo? Ainda continuamos com o grupo e tem resenha diariamente ali. É um grupo de jogadores que a gente fala, foi muito especial, né? Como eu disse, para mim, depois de muito tempo voltar ao Brasil, eu não tinha ainda muita ideia de como seria essa parte também extra-campo. Mas aí eu converso com jogadores mais experientes, que passou por grandes clubes, que passou por vários tipos de grupo, assim, né? Bruno Silva, Eltinho, e aqui no Brasil Sidão. E aí até eles falavam que, pô, esse grupo aqui é muito bom de trabalhar, sabe? Não só grupo bom tecnicamente dentro de campo, mas fora de campo também. Nosso grupo era muito unido, muito fechado. Nos momentos que nós tivemos mais dificuldades dentro do campeonato, a gente se fechou mais ainda. Então, era um grupo muito bom, assim. E que eu tenho certeza que todo mundo vai sempre lembrar desse grupo com muito carinho. Isso foi um diferencial também esse ano, porque ano passado a gente ouviu que teve alguns problemas, algumas questões de alguns jogadores, não bem entre vocês, mas algumas questões de jogadores que saíram, fizeram algumas coisas. Isso fez diferença esse ano também? Eu acho que sim, sempre faz, né? Porque eu acho que o jogador que sai, ele faz mal para ele mesmo, né? Então, se você está ali durante o período de competição, e você às vezes não descansa, você sai, eu acho que você está fazendo mal a você mesmo. Depois cada um faz o que quer, ou quando tem folga cada um faz o que quer, mas eu acho que cada um tem que cuidar e se comprometer a um propósito maior que a própria vida pessoal naquele momento. E aí ano passado eu acho que teve alguns casos, não estou lembrado assim, pelo menos não chegou até mim, mas era outro momento também, jogadores novos, mais jovens assim também, né? Não que esse ano não tivesse também, mas a gente sempre procurava orientar, conversar e tudo mais, para não acontecer nenhum tipo de coisa que atrapalhasse dentro de campo, né? Nenhum fato extra-campo que pudesse trazer um ambiente ruim ou atrapalhasse o nosso grupo. Então, acho que é um dos fatores assim que acaba contribuindo para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Tu falou da tua vinda para o Brasil e aí eu fui pesquisar, né, sobre todo o teu histórico e aí disse que tu começou no Desportivo Brasil, onde tu se profissionalizou, mas logo em seguida tu já saiu para a Bélgica. Como é que foi esse teu começo? Onde realmente tu considera que tu começou profissionalmente? Eu considero na Bélgica, porque no Desportivo Brasil eu fiz toda a minha base praticamente, sub-17, sub-20, foram 4 anos, desde o início do projeto, que foi lá em Barueri, antes ainda de se mudar para Porto Feliz. Peguei o último ano só em Porto Feliz, que foi em 2009. E ali que eu estava jogando o Sub-20 ainda, que o pessoal lá da Bélgica vieram ver vários jogadores Sub-20 para levar para lá, assistiram um jogo meu, me destaquei, e aí foi quando eu fui para lá. Mas ainda foi um período assim, meio que de teste, porque eu tinha um contrato de 6 meses, que é um contrato meio que adaptação, para ver se eu iria me adaptar, e depois eu assinaria um contrato mais longo de 3 anos. Então eu sabia que eu tinha 6 meses para mostrar, me adaptar o mais rápido possível. E foi bem difícil no começo, porque um dia eu estava em Porto Feliz, 34 graus, sol, e aí 2 dias depois eu acordo na Bélgica, menos 10 graus, neve, escurecendo 4h30 da tarde, sem saber falar o idioma local ou sequer inglês. Então, para mim foi um baque grande, assim, mas que me ajudou muito como pessoa e também como atleta.
eu sou muito grato a tudo que aconteceu comigo. Por quantos países tu passou? Eu passei por 9 países. E qual que foi o mais difícil de se adaptar? De me adaptar foi o Kuwait. Vai. Logo depois da Bélgica, 2 anos e meio eu fiquei na Bélgica e depois eu vou para o Kuwait. E aí foi bem difícil porque eu saio de um país totalmente aberto, que é a Bélgica, é um país muito bom para morar, o melhor país que eu já morei até hoje. E aí depois eu vou para um país que é totalmente fechado, totalmente diferente daquilo que eu era acostumado, até totalmente diferente dos nossos costumes aqui no Brasil. Então foi uma adaptação assim bem difícil. O próprio clima também, era muito calor, muito quente. Saiu do muito frio para muito calor de novo. Então eu cheguei ainda no mês de Ramadã, que o pessoal meio que troca a noite pelo dia, né? Porque eles não podem se alimentar durante o dia, então eles dormiam durante o dia e viviam durante a noite. Então o treino era 10 horas da noite, naquele calor de 40 e poucos graus. Aí ia jantar, eles ficavam acordados até 6, 7 horas da manhã, aí dormia de novo durante o dia. Então era uma loucura, assim, sabe? Foi difícil um pouco de me adaptar a isso, né? Mas, depois de um tempo, já começou a melhorar um pouquinho. Se tu tivesse que escolher desses países para morar hoje, em qual tu escolheria? Eu escolheria a Bélgica. A Bélgica e a Estônia, que foi o meu último país. Para mim, foram os melhores países que eu morei. E quantos idiomas tu aprendeu a falar? Aprendeu a falar idiomas diferentes? Hoje eu falo inglês, espanhol, italiano. E cheguei a aprender ali na pandemia, estudar um pouquinho de holandês, que era o idioma que se falava na Bélgica, mas aí voltou os treinos e aí ficou um pouco mais difícil de dar continuidade nos estudos. Mas a gente sempre aprende. Eu aprendi um pouco de russo na Estônia, porque eu tinha um treinador lá russo por 2 anos e meio, então todos os dias falando na orelha ali, a gente acaba aprendendo um pouco, né? E é difícil, né? É bem difícil. São coisas que a gente aprende na vida, né? É difícil até de estudar o russo, mas o basiquinho ali, algumas coisas, orientações que às vezes o treinador, como ele não falava inglês, precisava do auxiliar, então às vezes ele falava ali, você já consegue pegar ali o que tem que fazer dentro de campo. Então eu acho que é importante tá sempre pegando ali o básico do idioma ali, seja local ou seja do treinador, para facilitar nas orientações. E tu sempre foi centroavante? Na verdade não, eu comecei como ponta, jogava como ponta no Desportivo Brasil, ou segundo atacante, né? E aí na Europa na mesma posição, jogava como ponta, às vezes como segundo atacante também. E aí eu fui virar centroavante em 2017, justamente na Estônia, com esse treinador russo, que ele tinha um tipo de jogo que era bem vertical, né? Então eu sempre fui de me adaptar muito ao treinador. Então tudo que o treinador pedia eu tentava fazer dentro de campo, se era ficar posicionado, se era me mover, se era buscar a bola. Então eu sempre fui de me adaptar muito ao estilo do treinador. E aí em 2017 esse treinador viu que eu tinha uma boa velocidade, que eu era rápido, e como a gente jogava muito vertical, com bolas atrás da linha defensiva, ele não queria nem que eu viesse buscar a bola, ele falou, se você vier buscar a bola no pé, eu vou te tirar. Então eu acabei me adaptando e deu super certo, porque eu recebia muita bola de frente pro gol, da forma que a gente jogava, acabou dando certo, e aí na primeira temporada foram 18 jogos e eu fiz 16 gols. Então deu super certo, e aí no ano seguinte mais ainda. Tu sempre foi artilheiro por onde tu passou? Na verdade, eu não diria artilheiro. Antigamente, como eu jogava muito de ponta, né? Então eu gostava muito de dar passe para gol, né? Então, lógico que fazer meus gols também por conta dessa velocidade maior que eu tinha antigamente, né? Lógico que a gente vai mudando o estilo, ficando mais velho, vai mudando um pouco. Mas eu gostava mais de fazer jogadas, dar passe, buscava muito jogo. Então, aí depois dessa transição dos lados para mais a parte central do campo, que foi centroavante ou segundo atacante até, a minha melhor temporada foi jogando mais de segundo atacante por trás de um centroavante maior. E aí começou a vir mais os gols, isso me ajudou bastante a estar próximo da área também para poder converter os gols e fazer bastante, assim, melhorar em números, né, vamos dizer. E tu teve, inclusive, uma coisa que foi notícia aqui no Brasil, é que tu foi líder da chuteira de ouro, inclusive tinha mais gols que Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, como é que foi isso? Foi bem legal, na verdade foi uma surpresa para mim, porque eu sabia do prêmio, mas eu não sabia que eu estava concorrendo a isso, né, que foi no ano seguinte que eu chego na Estônia, em 2018, e fizemos uma campanha lá muito boa, fomos campeões invictos, e foi esse ano que dava tudo certo, fiz bastante gols, e aí eu fui me dar conta desse prêmio, já era outubro, o campeonato terminava em novembro, e como o campeonato é no mesmo estilo do Brasil, vai de março a novembro, a minha temporada teoricamente começou antes, né? E aí quando chegou no novembro eu tinha 31 gols,
o que pela cotação do país que eu estava era 1 gol por ponto, ou 1 ponto por gol, né? Já, por exemplo, Espanha, esses países maiores, cada gol valia 2 pontos, era dobrado. E aí, quando chegou em dezembro, no final do ano, o pessoal olhou para essa lista e falou assim, quem que é esse brasileiro que está aqui na frente, né? E aí, foi bem legal, deu uma repercussão boa, assim. A parte legal também foi das pessoas poderem me conhecer também, né? Porque como eu fiz minha carreira toda fora do Brasil, muita gente não me conhecia, então essa repercussão foi legal. Como que tu está vendo agora a formação do Paraná para esse ano, né? O que tu achou do Argel, da contratação do técnico? Eu acho que o Argel é um treinador que remete à grandeza que é o Paraná Clube, né? Um treinador que tem um grande nome, já trabalhou em grandes clubes, então não que os outros não tivessem também, mas é um grande treinador e eu acho que o Paraná tá indo bem nas contratações. Eu tenho acompanhado também os jogadores que já estão assinando os contratos, especulações e tudo mais. São jogadores que você pode ver tem um currículo bom, que já jogou em grandes clubes, já disputou o campeonato de Série B, de Série A, de Série C, né? Então eu acredito que é difícil pelo calendário do clube, né? Não é fácil você, às vezes, fazer uma proposta para um jogador para jogar apenas 3 meses, 4 meses, né? Então tem essa parte também, mas o Paraná foi igual quando eu tive o convite. Quando você recebe um convite do Paraná, você não pode pensar 2 vezes, a não ser que, né, alguns jogadores pensem de uma forma diferente, querem um calendário maior, né? Mas é o Paraná Clube. Então o jogador que receber a proposta desse clube tem que responder e vir, sabe? Porque é uma camisa pesada, a gente já viu com a torcida que mostrou o que é esse ano, né? Então eu acredito que está sendo montado um bom elenco. E a gente tem tudo aí para conseguir nossos objetivos, não só, né, no estadual, mas para o futuro também. Tu conhece o estilo de jogo do Argel? Tu já viu alguma coisa? Tu gosta? Eu confesso que eu não vi tanto, até porque era mais difícil de acompanhar o futebol do Brasil quando eu morava fora, por conta do fuso horário e tudo mais. Mas eu já acompanhei alguns jogos quando ele era treinador. E eu sei que é um estilo de bastante marcação, é um estilo de jogo bem intenso. Até algumas informações que acabam chegando pra gente fala que ele é um cara que é muito exigente, assim como o Tcheco era também. Então isso é bom, porque não deixa o jogador ficar naquela bolha que tá tudo bem, que tem que sempre fazer mais, tem que trabalhar muito para conseguir jogar. Então acho que isso não só é bom pro jogador, mas depois pro clube também. Vou fazer contigo um quadro de perguntas dos torcedores, tá? Que eles mandaram. Lógico, tudo puxando pro Paraná, mas se tiver alguma coisa que tu queira responder fora disso... Sem problema. O Paraná tem a melhor torcida de um time que tu já jogou? Sim, sem dúvida. Eu já tinha jogado jogos muito grandes, assim, com mais torcida que foi esse ano, por exemplo. Já tive a felicidade de jogar a prévia de Champions League, de Europa League, contra grandes equipes do cenário mundial, mas não com a torcida ao meu favor, né? Sempre a torcida contra. E jogar com a torcida ao seu favor, isso faz total diferença. Então, foi algo que ano passado, infelizmente, eu pude sentir uma vez só, né? E bem pouco, assim, porque acho que não chegou a estar lotado a Vila Capanema. Então, foi algo que esse ano foi bastante especial. Qual foi o jogo que te deu mais frio na barriga esse ano? A estreia, né? A estreia, por ser estreia, né? Já dá um frio na barriga um pouco maior. Na arena lotada, do jeito que estava. Teve um extra-campo que eu acho que até o Tcheco comentou, que ele chamou uma torcedora para ir conversar com a gente e mostrar o amor do torcedor pelo clube. Então, foram várias coisas e também a responsabilidade, né, que era aquele jogo. A gente sabia que esse ano era diferente, a pressão era muito grande, talvez maior do que as pessoas até imaginam. Então, a estreia eu acho que foi o jogo que mais deu frio na barriga. E qual foi a maior emoção que tu teve nessas 2 temporadas no Paraná? A maior emoção, sem dúvida, do jogo do acesso. O jogo do acesso era aquele momento que lavou a alma, literalmente, né, naqueles gols que eu fiz. Deu aquele alívio, assim? Deu muito. Porque ali de fora eu tinha uma impressão que no segundo tempo a gente começou, não abaixo, mas Patriotas não tinha mais nada a perder, foi pra cima e a gente estava meio encurralado ali nos primeiros 15 minutos de jogo. E aí tinha aquela tensão, de repente toma um empate, né? Vem o fantasma do ano passado, tinha toda essa pressão que a gente tinha que subir, não importava como, né? Então, mas tinha um adversário do outro lado que ia fazer de tudo para que isso não acontecesse. Então, aquele momento ali foi de tirar toda a pressão, do alívio
quando eu faço o primeiro gol, já deu bastante, o segundo gol, então, ainda mais, então, aquele momento ali foi o mais especial. E qual foi o gol mais bonito que tu fez pelo Paraná? O mesmo, esse é o primeiro gol meu contra o Patriotas, sem dúvida foi o mais bonito e está no top 3 na minha carreira. Dá pra dizer hoje que teu coração é paranista? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, pela identificação que eu tive com o clube desde o ano passado. Eu não sou só um jogador, eu sou um torcedor dentro de campo também, eu me considero, porque eu realmente gosto do clube, eu sou bem tratado dentro do clube, pelos torcedores, na grande maioria. Então eu me sinto muito bem aqui, eu gosto de Curitiba, eu gosto do nosso centro de treinamento. Então, para mim, quando eu coloco essa camisa, seja para treinar, seja para jogar, é um sentimento diferente e para mim é sempre muito especial. E aí perguntaram, quem vai ser o camisa 9 do Paraná esse ano? Tu sabe, vai ser tu? Como é que vai ser? Sim, tu não vai começar a temporada, né? Mas tu já falou que quem sabe pro final do campeonato. Mas aí perguntaram quem que vai ser aí o camisa 9 do Paraná. É difícil saber, eu também ainda não sei, confesso. Mas eu tenho certeza que o clube está fazendo o maior esforço para trazer o melhor jogador que eles puderem. Que seja um jogador de muita qualidade, que traga gols. Porque, acima de tudo, não é o Lilio, não é o camisa 9. A gente torce para que quem quer que esteja jogando com a 9 ou com qualquer outra camisa, faça os gols para ajudar o clube. Então é para isso que a gente torce e espero que seja um grande jogador e faça muitos gols. Agora, perguntas mais rápidas. A camisa mais bonita que tu já vestiu? Que eu mais vesti no Paraná. Olha aí, não dá pra puxar tudo pro Paraná. O teu gol mais bonito na história? Na história foi pelo Nome Calho, na Estônia, que foi até parecido com esse que eu faço pelo Paraná. A única diferença é que ela vai literalmente no ângulo. Então acho que aquele gol foi um pouquinho mais bonito porque ela vai mais alta no ângulo. O teu título mais importante? Do Paraná, desse ano. E o melhor jogador com quem tu já atuou? Putz, foram tantos. Esse ano mesmo eu posso linkar Bruno Silva, Sidão, Cristiano, Eutinho, caras muito bons. Mas na carreira eu tive o privilégio de jogar com grandes jogadores também. Já joguei com Fabrício Miccoli, que jogou na Juventus, no Benfica. Na Bélgica também joguei com grandes jogadores, então é difícil assim apontar um, sabe? Mas eu fico feliz que eu já joguei com grandes jogadores. E quem é teu melhor amigo dentro do futebol hoje? Dentro do futebol, eu tenho vários, graças a Deus, assim, que o futebol me deixou. Tem um que eu deixei na Bélgica, que a gente conversa até hoje, já fui visitá-lo várias vezes, inclusive ano passado, que é o Renato Neto. Estrangeiros também, tem vários amigos, tem um italiano que jogou comigo na Estônia 3 anos e meio. Então, que é um grande amigo, tem um outro francês. Então, graças a Deus, por todo lugar que eu passei, assim, eu deixei um grande amigo. E isso é a parte boa do futebol, né? Você conhecer pessoas, deixar uma amizade. Já fui até padrinho de casamento de um em outro país, entendeu? Então, para você chegar nesse nível de amizade, quer dizer que você fez grandes amizades, né? Então, eu fico muito feliz. Tenho, acho que vários aí, né? E espero ter mais, inclusive desse grupo desse ano. Acredito que eu vou carregar assim por muitos anos essa amizade que a gente fez. O jogador mais resenha? Resenha? Putz, são vários, hein? Mas eu posso linkar um esse ano, que é o Igor Bozel. É uma resenha muito grande. O Nego Boza é muito engraçado. Eu acho que desse ano foi ele o rei da resenha. E o mais tímido, assim, não vou ter o mais chato, o mais tímido, assim, que fica mais na dele? Tímido? Desse ano tinha vários, assim, sabe? Que eram mais na deles, assim, que era o Eliandro, né? O Eliandro, o próprio Schmidt, o Ravanelli, era um pouco mais na dele, até que porque ele chegou um pouquinho depois, né? Quem mais? Eu acho que eram mais esses, assim, que eram mais na deles, assim, que eram um pouquinho mais tímido. E o melhor técnico que tu teve na carreira? Na carreira, tem dois, posso elencar dois, que eles trabalhavam de uma forma muito, muito parecida. Um é um sérvio, que eu trabalhei 2 anos atrás, chama Marko Savic, e o outro é um espanhol, que eu trabalhei na Finlândia, e foi assim, talvez até um pouquinho mais, foi o primeiro, assim, que eu tive uma evolução muito grande taticamente, né? Um espanhol que trabalhou no Celta de Vigo, na categoria de base, acredito que hoje ele esteja na África do Sul, e foi um técnico, assim, que reformulou a minha ideia de pensar no jogo, me fez crescer muito taticamente. É até engraçado que não foi um técnico que eu joguei tanto, mas foi um técnico que eu mais aprendi em toda a minha carreira. E uma situação inusitada que tu já passou dentro de campo, no vestiário, em algum treino, alguma coisa assim, que tu nunca pensou que ia passar jogando futebol? Inusitada? Bom, eu posso dizer que
a primeira que veio na minha cabeça que foi no Kuwait. Era novo, tinha mais um outro brasileiro lá que chegou comigo. E aí a situação inusitada é que a gente foi tomar banho e aí tinha que se enrolar na toalha, não podia, né, tirar a roupa assim na frente deles, que eles falavam que era pecado e tudo mais. Então naquele momento foi bem inusitado, assim, até pedir desculpa, não, tudo bem. Essa acho que foi uma situação bem inusitada. Pra vocês é bem comum, né, bem dentro do comum, vestiário. exatamente. E aí, a hora que a gente começou a tirar a camiseta e tudo mais, shorts, já falaram para enrolar em toalha ou tirar dentro lá do chuveiro. Mas é aquela questão de cultura, de religião, Sim. e a gente tem que respeitar. Como é que tu é nos bastidores, assim, na tua vida normal? Porque a gente vê o Liliu, assim, mais sério, mas tu também tem uma parte de resenha, né? Não, sim. Eu acho que a minha cara aparenta um pouco mais de seriedade do que eu sou. Tava até conversando ontem com o Eltinho, que eu me considero, eu não tenho um grupinho. Algumas pessoas, né, tem alguns grupinhos, assim, o que é normal, se dá bem com um, com o outro e tal. Eu me dou bem com todo mundo, sabe? Eu não tenho aquele grupinho, assim, 2, 3, que eu converso unicamente, mas eu converso com todo mundo. E na minha vida eu gosto de levar a vida bem, de uma forma bem leve. Brinco quando tem que brincar, mas na hora da seriedade também eu sou muito sério. Então eu acho que eu sei separar muito bem esses momentos. Mas eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de brincar, gosto de dar risada. Tem essa parte minha que às vezes as pessoas não vê muito, né? Porque é mais ali dentro de campo, é um momento que eu acho que tem que ser mais sério. Mas eu sou uma pessoa bem despojada, assim. E um time que tu gostaria de ter jogado ou de jogar ainda? De ter jogado, sempre foi meu sonho jogar no São Paulo, por conta do meu pai, que é São Paulino. Então, desde pequeno, ele sempre falava que era um desejo dele, o maior sonho dele. Infelizmente, eu fui, né, por outros caminhos, mas eu acho que o São Paulo seria o time assim para realizar esse desejo do meu pai. Um ídolo teu? O quem? Ronaldo. O Ronaldo? Ronaldo. Tu se espelha nele pra jogar? Sempre me espelhei no Ronaldo desde de criança. Foi o jogador que eu cresci vendo jogar, né? E acompanhei aí toda a trajetória, as lesões, inclusive acabei criando uma cicatriz igual a dele agora. Mas o Ronaldo sempre foi uma inspiração para mim, sempre vi muito vídeo dele. Naquela época que não passava tantos jogos, né? Era mais difícil de assistir os jogos da Europa, mas já acompanhava, já tentava ver de alguma forma vídeos e tudo mais, até mesmo me inspirar algumas coisas, né? Eu lembro que até a parte de driblar goleiro, o Ronaldo foi o jogador que mais fez gols driblando goleiro no mundo. Acho que, se não me engano, foram 88 gols, alguma coisa do tipo. Então é algo que eu tentei trazer para o meu modo de jogo, e sempre sair na cara do gol, tentar driblar o goleiro quando era possível. E então ele foi uma inspiração e segue sendo assim, sempre eu acho que vai ser, porque é um jogador que eu vi jogar. E tu já teve o privilégio de conhecer ele pessoalmente? Não, infelizmente não. Ainda quero conhecer um dia, mas infelizmente ainda não. Vamos ver se no futuro dá certo. É um sonho teu? Um sonho, profissionalmente dizendo, é ser ter o maior sucesso possível. Eu sei que minha carreira tá numa reta final já, né? Depois Tu já pensa em parar? eu ainda não penso em parar, mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe o momento, assim, até que acontece. Pode ser por uma lesão, ou pode ser por algo. Eu sempre tiro na minha cabeça que o momento que eu vou parar talvez seja de eu querer fazer alguma coisa e meu corpo já não corresponder mais. Então esse pode ser um momento também que eu decida. Eu acho que só a hora que chegar o momento que eu vou tomar essa decisão. Mas eu ainda quero depois continuar trabalhando no futebol, mais pra frente. Eu penso também em ser treinador de categoria de base, porque eu tenho essa vontade de ensinar tudo aquilo que eu aprendi durante a minha carreira para os meninos. Coisas que infelizmente eu não tive, treinadores que me pegassem pelo braço e falassem, faz isso, faz aquilo, orientações que possam ajudar um jogador a sobressair dentro de campo. Então eu penso, né, nesse projeto no futuro, mas o sonho, eu não tenho muitos sonhos, meu sonho é ver minha família feliz, saudável e viver bem. Esse é o meu maior sonho. Tu acredita que esse ano o Paraná consegue aí alcançar o acesso para uma divisão nacional? Eu acredito que sim. Posso dizer porque comparando ao Paranaense desse ano, eu acredito que o Paraná tem um grande clube, um grande time. Até posso dizer que o nosso elenco desse ano, na minha visão, é melhor que vários elencos do Paranaense da primeira divisão. Essa é a minha opinião. Se pudesse, né, colocar o elenco que jogou a Série B jogando a Série A desse ano, eu acredito que classificaria entre os 8, sem dúvida nenhuma.
Mas futebol a gente nunca sabe. Não sei como que vai estar o ano que vem, né? O nível técnico do campeonato. Mas pelas negociações que estão acontecendo, as especulações e tudo mais, eu acredito que o Paraná vai sim montar um grande elenco, porque eu acho que nesse momento o Paraná tem que estar sempre subindo, sempre conseguindo um objetivo. Era primeiramente subir para a Série A, conseguimos. Agora tem que conseguir um próximo objetivo, que é o calendário completo no próximo ano, né, em 2026. Então tem que classificar entre os 8. E independente se clube A ou B está investindo, não está, é o Paraná Clube, entendeu? Eu até falei após o acesso que, teoricamente, o Paraná hoje é a terceira força do estado. Pela torcida, pela tradição, pela história, com todo respeito aos outros clubes. A gente sabe que o Operário vem fazendo um grande trabalho, o próprio Maringá, né, fez a final no ano passado, mas é o Paraná Clube, tem a torcida que tem, então tem que jogar para chegar o mais longe possível e classificar entre os 8. Não vou dizer que é o mínimo que a gente tem que fazer, mas é o objetivo principal, então tem que lutar para conseguir esse objetivo. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado pros torcedores aí, né, pra essa temporada que vai começar. Alguns times já estão começando, o Paraná mesmo já está se organizando. Que tu deixasse um recado para eles aí. Bom, meu recado é que eles comprem a ideia novamente de apoiar o clube, de comparecer aos jogos, de seguir lutando lado a lado com o clube, né? Porque eles vão continuar sendo muito importantes para o clube, para nós, e com eles faz toda a diferença dentro de campo. Então que eles continuem apoiando o Paraná Clube, e ano que vem eu tenho certeza que será um grande ano. Nós vamos fazer de tudo para continuar reerguendo o Paraná, e eu tenho certeza que com a ajuda deles nas arquibancadas nós vamos conseguir o nosso próximo objetivo. É isso, obrigado. Obrigada. É isso, deixa eu tomar água, não tomei a água. Bem legal, obrigado.